muito bom dia para você, tudo bem? O Auto Esporte de hoje segue aqui no Salão de Paris. Nós vamos ver mais algumas novidades. E esse programa ainda mostra cockpit do futuro. É como se eu estivesse praticamente dentro do carro em uma realidade virtual. Quer usar película no vidro? Cuidado na escolha. Quero enxergar o que está acontecendo lá na frente, eu não consigo. Motocross com eletricidade. Geralmente as outras motos elétricas que eu já pilotei, ela entrega a potência de uma vez, não tem progressividade. Porque o recall deve ser encarado como um item de segurança. Mais verde e menos cinza. Stephanie, como é que surgiu essa ideia de colocar em peças de carro? Um passeio pelo mundo náutico com botes e iates. Nesse aqui, por exemplo, o proprietário quis fazer uma sala de estar aqui embaixo e 2 andares. É o São Paulo Boat Show. Os debates aqui em Paris giram em torno de soluções de mobilidade. É que nos próximos 15 anos, 70% da população estarão vivendo em megacidades. Daí ganha-se cada vez mais em importância a direção autônoma, a conectividade em tempo real com as controladoras de tráfego e também as zonas de baixa emissão de poluentes. E até lá, mais 2 palavras devem se tornar constantes no universo de tendências: infotainment e personalização. As edições especiais mostram que traços marcantes são essenciais. O BMW i8 é fruto de uma parceria com uma empresa de customização, a Garage Italia. O projeto se chama Crossfade e incluirá o i3 também. Os híbridos da marca querem trazer outros elementos para a pintura da carroceria. Outros personalizados. A Hyundai mostra que tem munição para disputas entre os esportivos com o RN30. Reparem no interior. O painel tem fios aparentes e o volante traz uma tela digital bem no centro. Esse é o Honda Civic Type R Prototype. O motor 2.0 com 300 cavalos está bem representado no visual do carro. Sobra a agressividade com as grandes entradas de ar e os detalhes em fibra de carbono. Agora, para explicar o infotainment, bom, é tudo que cabe numa tela touch ou nas telas. E a gente vê já já. As regras que determinam o limite de transparência nos vidros do carro são claras. Mas o que se vê na rua é o oposto disso. Se você olhar no nosso entorno aqui, ó, a maioria usa mais escuro do que aquele que é recomendado, né, pelo fabricante. O pior é quando se usa a película conhecida por econômica. Você vê esse carro aqui na frente, ó. Você vê que ele já está todo desbotado, né? Ela custa até 10% do valor daquelas que são indicadas para um carro. Mas não passa num simples teste de qualidade. Esse aqui é o profissional. Aqui é um algodão com thinner. Ó, tô passando aqui, ele tá tirando a cola, tá? Mas a cor do filme continua a mesma. E esse aqui... ele é um filme tintado. Esse daqui é aquele que você vê desbotado nos carros aí, que você vê na rua aí. A lei coloca limites de transparência que variam de acordo com o local em que vai ser instalada a película. E o consumidor tem toda a liberdade para escolher. Da mais barata de todas, que tem a única função de escurecer. O econômico de você passar o pano, ele já risca. Da antivandalismo, que segura impactos de até 80 quilos. O antivandalismo é um filme mais grosso e a cola dele é mais resistente. E essas películas antivandalismo também podem ser de alta performance, que impedem a transmissão de raios infravermelho e ultravioleta. A estimativa é de que para cada 10 películas compradas e instaladas, 7 sejam ineficientes. E boa parte mais escura do que o permitido por lei. Olha, dá uma olhada nesse carro. Ok,
é um furgão. Mas eu quero enxergar o que está acontecendo lá na frente. Eu não consigo. Né? Agora sim, ó, ele saiu, tem um carro com o vidro transparente, eu consigo enxergar o que está acontecendo, consigo ver o carro bem distante à minha frente. Para o consumidor, a privacidade está em primeiro lugar. Porém, em algumas situações, como na hora de estacionar, a visibilidade fica bem comprometida. À noite ou em dias de chuva, você acaba tendo uma dificuldade muito grande para manobrar o carro, para estacionar. Uma película escura para quem vê por fora e clara para quem está aqui dentro. Esse efeito dupla face custa cerca de R$ 1.300 com a aplicação. Ela é 20 vezes mais cara que aquela que tem preço e qualidade bem mais baixos, como vimos lá no começo da reportagem. Cabe ao consumidor escolher o melhor para ele, entre transparência, preço e bom senso. Os corredores do São Paulo Boat Show ficam pequenos entre tantas embarcações. Esse é o maior da feira. São 24 metros de ponta a ponta. O espaço na proa é para 20 pessoas. Quando a pessoa compra um barco como esse, ela pode escolher a configuração aqui dentro. Nesse aqui, por exemplo, o proprietário quis fazer uma sala de estar aqui embaixo de 2 andares. R$ 9 milhões é o valor a ser desembolsado. Esse outro tem cifras ainda mais altas, acima de 13 milhões de reais. No interior, o acabamento é de uma grife italiana. Só essa almofada aqui, uma única almofada, custa R$ 2 mil. Aqui mais pra frente tem a sala de jantar, né? Esse barco cabe até 16 pessoas que podem dormir aqui dentro. Aqui mais pra frente tem a estação de comando do barco. E mais pra cá tem a cozinha no estilo americano. Tudo embutido aqui. Tem o fogão elétrico, tem o forno elétrico. E olha só, onde fica a geladeira, escondida aqui, ó. E 2 motores para movimentar o iate. A potência é equivalente a 40 carros populares trabalhando em conjunto. Mas o universo náutico vai bem além das embarcações de luxo. Essa lancha, por exemplo, é ideal para quem pratica wakeboard. O sonho de cada surfista, porque tem uma onda que nunca mais para. Então, eu com poucos toques consigo mexer no ângulo da onda. Se ponho a onda maior ou mais pequena, a fazer tubo ou sem fazer tubo, se quer a onda a arrebentar para a direita ou para a esquerda, ou mais longa ou mais curta. Tudo depende daquilo que o surfista quiser. Esse bote é o menor inflável brasileiro com casco rígido e controle do motor à distância. São 3 estágios aqui no manche. O neutro, que o barco está agora, tem um A de avante, vai para frente, e tem a ré. O modelo serve para lazer ou apoio às grandes embarcações. E os cifrões investidos? Bom, bem mais em conta, R$ 18 mil. Para quem acha que navegar é preciso, o São Paulo Boat Show vai até o dia 11 de outubro e dá para ter todo tipo de sonho. Daqui a pouco, primavera no Alto Esporte. Aqui na oficina, isso não tem mais utilidade, mas pode ter um futuro bem diferente fora daqui. A peça é pequena, mas o recall é um dos maiores da história. A gente precisa saber o que está acontecendo com o carro. Conceitos para desenhar o cockpit do futuro. Isso aqui acelera muito o processo de criar o que vai ser colocado dentro do carro. O marrom tomou conta da cena. Entre os utilitários esportivos, vários lançamentos nessa cor. Audi, Land Rover, BMW. O X2 é um protótipo. Deve chegar em 2018. Ele usa a mesma plataforma do X1. O jeitão de coupé é reforçado pelas janelas estreitas e uma moldura cromada na lateral.
rodas de 21 polegadas e pneus arrojados. Na traseira, o acabamento plástico dá um ar de turbina nas saídas dos escapamentos. A motorização os alemães só vão revelar ano que vem no Salão de Genebra. Entre os SUVs grandões, o Discovery deixa a sobriedade quadrada de lado. Mais esportivo, o modelo esbanja espaço para 7 ocupantes. Curiosidade, dá para configurar as posições dos bancos pelo tablet ou pelo celular. A segunda geração do Audi Q5 ganhou personalidade com os LEDs nos faróis. A dieta de materiais rendeu 90 quilos a menos na estrutura e vai ter opção com suspensão pneumática, o que significa mais conforto em qualquer terreno. Entre os SUVs compactos, o Toyota CHR tem tudo para virar sonho de consumo. Linhas arrojadas, com vincos, faróis e lanternas expressivos. O interior apresenta um acabamento cuidadoso. Os utilitários esportivos ainda nadam de braçada quando o assunto é a preferência das marcas para mostrar os músculos. O UX Concept é o protótipo da Lexus e ele tem essa aparência forte por causa das linhas bem marcadas. Da grade ousada na frente ao perfil alongado nas lanternas atrás. E as rodas fazem uma bela moldura. Mas é aqui dentro que a gente se surpreende. A ideia de 3 dimensões foi muito bem explorada. Tanto no painel quanto no console central, as informações são projetadas de forma holográfica. Nem se vê os botões. E o uso do espaço é diferente. Repare na posição dos bancos traseiros e no desenho dos dianteiros. O volante já segue tendência de ser menor. São muitas ideias para se pensar num novo jeito de fazer o cockpit do carro. Andar num carro autônomo significa uma mudança no jeito de interagir com o painel. Para projetar como é esse novo ambiente do interior dos carros, o melhor caminho é a realidade virtual. Esse óculos aqui é um óculos 3D melhorado, ele tem 6 sensores aqui, 6 projetores nessa cabine que projetam resolução 4K. É como se eu estivesse praticamente dentro do carro em uma realidade virtual. Isso aqui acelera muito o processo de criar e projetar o que vai ser colocado dentro do carro. Até, por exemplo, a cor do couro do banco, ou como o volante vai ficar nas suas mãos, ou até os botões aqui laterais. Isso é legal porque você projeta esse tipo de carro interior em praticamente 1 mês. Aqui você consegue testar toda a ergonomia dentro do carro, se ela está bem feita e agradável ao condutor, né? No caso dos autônomos, os desenhos aparecem de forma minimalista ou com efeitos de alta conectividade. A visibilidade e o acesso às informações precisam ser ágeis. O conceito Exalt é um bom exemplo de como várias ideias podem ser testadas com baixo custo. Esse aqui já é um conceito pronto, certo? Mas obviamente saiu da realidade virtual, um conceito mais minimalista, né? Você tem aqui poucos botões, uma faixa de material bastante lisa e sem, digamos assim, utensílios que vá poluir o que você está vendo. Volante pequeno, os instrumentos que são na parte superior, para você não tirar o olho da pista, da estrada, com muito mais segurança. A gente tem aqui a tecnologia do Newspaper Wood, que é um material ecológico, que é feito com folhas de jornal, que dá esse aspecto de madeira. Mas a gente também tem esse material aqui que é um tipo de um tecido. Que material é esse? Esse é um tecido italiano, que é o mesmo tecido que é usado para fazer ternos de alta costura. Inclusive os bancos que a gente está vendo aqui foram todos costurados à mão, num sistema como se fosse realmente numa alfaiataria, né? Quanto que a parte da realidade virtual pode facilitar e ao mesmo tempo proporcionar outros parâmetros de análise para aprovação até o produto final? A gente consegue sonhar um pouco mais. Pelo outro lado, também dá aos chefes a opção de pedir sempre mais, e mais, e mais, e mais versões. As estilistas Stephanie, Tatiana e Fernanda têm um passeio certo aos finais de semana. Visitar oficinas em busca de peças de automóvel.
Peças como a camisa de motor podem ser ovalizadas e o pistão pode apresentar trincas ou um desgaste natural do tempo. Aqui na oficina, isso não tem mais utilidade, mas pode ter no futuro bem diferente fora daqui. É no ateliê que as três amigas transformam peças usadas em obras vivas de arte. O que você está fazendo aí, Tati? A gente está terminando de plantar um pistão. Ele já foi vedado, passou por todo o processo de limpeza e de verniz. Tá fechado aqui, né? Tá né? fechado. A gente tem um parceiro que fecha as peças pra gente. Stephanie, como é que surgiu essa ideia de colocar em peças de carro? Que a gente acha super bonito o contraste da planta, que é algo da natureza. Vivo, né? Vivo, isso, com a peça de carro que é bruta, mas também tem a sua beleza. E não são apenas arranjos pequenos como um pistão. Olha só como ficou o disco de freio. A gaiola do comando de válvulas ganhou 4 arranjos diferentes. Fernanda, e esse tipo de planta que vocês fazem é uma planta específica, né? Me fala um pouco sobre... São plantas fáceis de cuidar, então para quem mora sozinho ou para quem não tem muito tempo, não fica muito em casa, então o ideal é deixá-las num cantinho com luz. A água é de 10 a 15 dias e bem pouquinho. Vasos menores saem por R$50, enquanto os maiores custam até R$200 e dão vida ao que na oficina não serviria mais. Bruno, qual que é o destino do que você não vai mais usar aqui na oficina? Cara, a gente tem 3 procedimentos, na verdade. As peças usadas dos carros, que é puramente sucata, ferro, óleo usado e embalagem de óleo, filtros de óleo, ar e combustível, que são reciclados. Essas peças aí normalmente virariam sucata. Lixo. E aí elas pegaram e estão fazendo a arte delas, né? Muito melhor que o lixo. Realmente a parte de plantar, assim, nossa, dá uma relaxada muito boa, assim. Legal, é uma terapia. Uma terapia, com certeza. Daqui a pouco, porque o recall deve ser encarado como um item de segurança. O Leandro experimenta um modelo elétrico para motocross. Ela oferece hoje muita progressividade que às vezes nem a combustão consegue ter. Daqui a pouco tem mais. Até já! No Brasil, o consumidor não dá lá muita bola para o recall. Mas está na hora disso mudar e encarar esses chamados como um item de segurança. Veja esse caso. Recall. O César nem sabia que o Honda Fit dele estava entre os modelos de um dos maiores chamados para reparos do mundo. Provavelmente, se vocês não tivessem me procurado, me achado e dado esse puxão de orelha, eu estaria lá sem recall, correndo risco ainda. Não foi difícil convencê-lo. Uma troca gratuita da peça que pode salvar a vida dele. O motivo é pelo fabricante Takata ter produzido um insuflador do airbag que poderá, no caso de uma colisão, lançar fragmentos de uma intensidade maior do que o necessário. Imagine só, uma reação química poderosa que depois do impacto faz pressão para o airbag inflar. No caso de uma pressão maior do que a necessária, partes metálicas são lançadas contra o corpo do motorista e podem até ser fatais. O recall atingiu várias marcas e a Honda tem feito um esforço extra para aumentar a taxa de atendimentos. No Brasil, menos de 10% dos proprietários respondem ao recall. No Japão, a taxa de resposta é de 90%. Nessa concessionária ainda chega pouca gente para substituir o insuflador. Eu recebi informativo da Honda avisando do recall, da importância do recall, e aproveitei e repliquei para os meus amigos, meus parentes. Para descobrir se o seu carro está no recall, basta acessar o site e colocar o número do chassi. Se o aviso estiver ali, agende online ou pelo telefone. É um procedimento simples, né? Basta inicialmente desligar a bateria do veículo para depois poder fazer a intervenção no airbag do passageiro ou do motorista. Não é todo o conjunto que há de ser substituído, e sim apenas o insuflador. Não leva mais que 1 hora, desde a chegada do cliente até ele sair da concessionária. Dos
Dos 871 mil clientes Honda, 795 ainda precisam atender ao chamado. Esse não é um costume do brasileiro, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com o carro. Teve um outro carro também que, como eu mudei de endereço, foi o aviso para minha antiga casa e eu não recebi. Eu só fui saber o dia também que eu fui na concessionaria. Era muito mais sério ainda o problema. O recall é totalmente grátis. Veículos fora da garantia, primeiro, segundo, terceiro dono, não faz mal. Qualquer veículo Honda que faz parte da ilha de recall precisa ser substituído essa peça. E vale seguir o exemplo do André e do Ivan. Avise quem você conhece. O atendimento ao recall pode salvar uma vida. A gente acha que não vai precisar, mas se precisar seria pior se acontecesse um acidente, é melhor prevenir, né? Apareceu uma folga ou a esperada temporada de férias da MotoGP? Sabe o que os pilotos vão fazer? Eles preferem saltos e terrenos irregulares. A atual dupla da Ducati é fiel. Férias significa motocross. André do Vizioso conta que começou na terra e que é uma grande paixão. O companheiro André Iannone até bateu no meio da temporada. Ele diz que machucou a boca e na volta das férias teve que conviver com a dor. Mas tem outros pilotos que adoram a modalidade. Maverick Vinales, da Suzuki, corria nas duas categorias. Esperou até ver em qual poderia dar mais certo. Valentino Rossi tem uma pista de velocross no próprio rancho. É a alternativa ao motocross. Marc Marques gosta de experiências, de velocidade na terra e de manobras radicais. E as elétricas de cross estão vindo aí. Pista de motocross escorregadia. E a moto respondendo. Mas cadê o som do giro subindo? Estranho? E nada. O Leandro se divertiu com a KTM elétrica. E essa é a versão para motocross da Freeride. Ela só tem 106 quilos e esse motor produz 22 cavalos de potência. Um detalhe curioso, refrigeração líquida, usado em motores de combustão de alta performance. Nesse caso é para baixar a temperatura e ter um menor consumo de bateria. Como nos carros, a água misturada ao aditivo eleva o ponto de ebulição para os 150 graus. Assim, melhoram a refrigeração e a performance do motor. Freeride encara lama, buracos e as ondulações, chamadas costelas. Agora, seção de costela, eu tive que fazer tudo na roda traseira. Isso eu só consigo com muita potência para levantar a roda dianteira. Geralmente as outras motos elétricas que eu já pilotei, ela entrega a potência de uma vez, não tem progressividade. O quadro de alumínio garante leveza, apesar do peso de 30 quilos da bateria. E o torque é equivalente ao de uma moto esportiva, como a Honda CBR 500R, por exemplo. E ela tem 3 modos de desempenho. No 1, para pilotos iniciantes, ela entrega menos potência e a bateria dura cerca de 1h30. Já no 3, ela fica mais forte. Na mão de um piloto profissional, numa pista de motocross, chega a durar de 30 a 40 minutos. A Freeride não tem câmbio nem embreagem. Se numa motocross comum o freio traseiro é acionado no pedal, aqui os comandos dos freios ficam na mão. Na Europa, uma dessas custa o equivalente a R$42 mil. Bom que não precisa nem desligar para poder falar, né? Não tem som. Olha, me surpreendeu demais. Na parte de competição não deixa a desejar. Ela tem um desempenho satisfatório, oferece hoje muita progressividade que às vezes nem o combustão consegue ter. Para finalizar, vim até a Áustria e preparar uma moto com meu número aqui, isso faz toda a diferença. Quem é piloto sabe o quanto a gente fica mais confiante em andar com o próprio número. Valeu! Os motores, menores, mas com melhor performance, são sem dúvida algo que o consumidor precisa prestar atenção. Esse é um 2 cilindros se exibindo. Os pistões cromados sobem e descem para anunciar mais performance com menos energia. Motores pequenos,
Grandes, transparentes, cortados. No Salão de Paris, eles brilham com luz própria. O caminho da eletricidade representa a esperança de um planeta mais limpo com emissão zero de poluentes. Outras máquinas, de uma forma ou de outra, são desafiadas a encontrar também um novo equilíbrio entre performance e consumo. Sutilezas tratadas aqui como obras de arte. E vamos combinar? Merecido, né? E é isso. Domingo que vem a gente se vê. Pra você uma ótima semana. Um beijo. Tchau, tchau.